Querido irmão, Padre Marcelo, que nos acolhe com tanta alegria nessa comunidade que marca a presença de São José na maior cidade da América Latina, que é São Paulo, uma cidade que inicia com a fé, como a maioria das cidades do Brasil, e que por vezes se esforça em perdê-la, não é? Perdê-la para as coisas do mundo que tem nos tentado bastante, perder os valores, especialmente da família, nos quais nós estamos fundamentados. Não é à toa que nós somos devotos de São José, fundamentamos a nossa existência, olhando para o céu e sabendo, Deus quis ter uma família, Deus foi trabalhar lá na oficina de São José em Jesus Cristo, Deus quis ter uma mãe, e por isso este bem universal é de fato tão defendido pela igreja e tão esquecido muitas vezes nas nossas leis e nas nossas realidades. Mas eu gosto muito desse evangelho, porque o evangelho como um todo, ele fala da nossa percepção, ele fala dos nossos sentidos, mas não só dos sentidos físicos. A lepra, por exemplo, tira um dos nossos sentidos físicos, o tato, a cegueira, a visão, enfim, né? A surdez, enfim, todos os nossos sentidos, por vezes, são colocados em xeque no evangelho. Mas de modo muito especial, a gente tenta colocar o desenho desse evangelho, sabendo que aqueles homens não poderiam se aproximar de Jesus, porque existia uma lei no qual todos os homens e mulheres que tivessem algum tipo de doença de pele, porque não se tinham os exames de hoje, tinham que se afastar e gritar à distância que eram leprosos, senão eram condenados à morte. Quando saravam, inclusive de muitas dermatites que nasciam, 5 graus negativos muitas vezes da noite, 50 graus positivos de dia, imagina o tanto de alergia que devia ter de pele, todos confundidos com lepra, mas muitos de fato eram leprosos. Não havia um tratamento, que ainda hoje é longo, dura quase 6 meses. E depois que muitos tinham essa cura reconhecida, precisavam buscar os sacerdotes para que de fato eles pudessem experimentar, né, o livramento daquela separação que eles faziam com as pessoas, por questões sanitárias inclusive. E aqui estão 10 homens que imploram a misericórdia de Jesus e portanto acreditam, eles acreditam que Jesus pode de fato fazer algo extraordinário. Havia, claro, entre aqueles 72 que caminhavam à frente, que Jesus enviava para cada comunidade, uma evangelização prévia de mostrar que o reino de Deus estava próximo e que estes sinais que acompanhavam a vida de Jesus eram sinais magníficos. Mudos falavam, surdos ouviam, quem tinha lepra se tinha curado, moribundos começavam a andar e inúmeros possessos deixavam essas possessões. Então, Jesus trazia uma carga espiritual muito intensa para aquela comunidade e todos queriam de algum modo ver Jesus, de perto ou de longe. E estão aqueles homens com o desejo de receber a misericórdia de Deus. Estão aqueles homens, de fato, com o desejo de receber a força que vinha de Jesus. E assim eles gritam à distância, respeitando a lei, porque não é mudando a lei, desrespeitando a lei, que de fato, como vai dizer a primeira leitura, que nós vamos mostrar a nossa capacidade de fé. Não, respeitando a lei, estão à distância, pedem, e Jesus já pede uma prova de fé para cada um deles. Vão até o sacerdote, e eles vão. E agora está o que mais me intriga, Padre Marcelo, nesse evangelho. Um só percebe. E aquele que percebe a cura
ele tem gratidão. Eu não duvido que de antes mesmo de eu nascer, e que a partir do meu batismo, o Senhor iniciou na minha vida um processo de cura, de gerações, porque o batismo nos lavou de todo o pecado original, de curas substanciais e realidades que a gente toca, como doenças físicas, mas nem sempre a gente percebe a maior das curas que Deus dá em nossas vidas, que é a possibilidade de existirmos para a eternidade. Se hoje eu não sou um cego físico, um surdo físico, se hoje a minha pele não perde a sensibilidade pela lepra, eu me pergunto se eu tenho a percepção de fato compreender toda a realidade que existe de graça e que soberanamente cuida da minha vida. A intercessão dos santos, especialmente de São José, de Nossa Mãe Santíssima, a proteção dos nossos anjos de guarda, a grande batalha espiritual que a igreja concede também ao nosso santo intercessor, chamando-o de terror dos demônios, e de todas aquelas lutas e batalhas dos atrasos para que em nós sejam evitados acidentes ou coisas piores que acontecem em nossas vidas e a gente não percebe. Quantas coisas como o ar, eu digo sempre nessas missas, que a gente não percebe. A gente só vai perceber o ar quando na seca que nós passamos, a poluição aqui em São Paulo, mas mesmo no interior, com as queimadas, a gente sofreu 100 dias. Só que quando o ar está limpo, a gente não diz: Senhor, apesar do trânsito aqui em São Paulo aumentar com a chuva, louvado seja, porque a chuva não lava só o chão, mas lava também o ar, tira a poluição do ar e leva para o chão. Pequenos, grandes milagres acontecem em todos os instantes e nós não somos capazes de perceber essas maravilhas. Pequenos, grandes milagres envolvem as nossas vidas e nós ainda estamos no tempo da não percepção. Aí eu pergunto, por que a igreja no batismo, especialmente dos adultos, ainda insiste em marcar os nossos sentidos? Será porque o que diferencia um homem de fé para aquele que acredita só, não seria justamente esse ato de agradecer, esse ato de dizer muito obrigado, esse ato de voltar, esse ato de colocar em primeiro lugar, porque aqui, amados, eu também coloco outra coisa da legalidade daqueles dias. Esse homem não precisou da comprovação de um sacerdote para saber que Jesus curou, e colocou em risco a sua própria vida para agradecer, porque ele ainda estava sob a pena, não tinha a carta da libertação de que ele não era mais uma pessoa doente. Mas mesmo assim ele cai aos pés de Jesus, e Jesus diz: olha, é a tua fé que te salva. E assim, muitos que passaram para a vida de Jesus, passaram sem significância e sem lembrança para a palavra, passaram sem ter nome e sem ter lembrança, como aqueles 9, que acreditaram, porque receberam igualmente a cura, mas não tinham fé para amar o suficiente, para se relacionar o suficiente com Deus, para estar com Deus como de fato Ele queria. E eu me coloco sempre nessa imagem de São José para dizer da presença do Pai. Quando a gente conversa com psicólogos, ou mesmo na filosofia, a gente estuda psicologia geral, e muitos padres mergulham também nessa ciência para ajudar nós, que somos povo de Deus. Meu diretor espiritual, inclusive, fez psicologia. Eu me coloco a dizer, de fato, como a presença de José é importante na vida humana de Jesus.
Quando a gente aprofunda, a gente sabe que muitas vezes a gente não se relaciona bem com o Pai, com Deus ou com a Mãe Maria, por causa da debilidade dos nossos pais aqui na terra, das nossas mães. E José foi um pai à imagem do divino Pai eterno, para que Jesus de fato pudesse ser amparado como o Pai lhe amparou, cuidado como o Pai lhe cuidou, e sentisse de fato essa pertença trinitária, que já era algo dele, ele era Deus, mas que jamais nenhum traço da humanidade de São José pudesse concorrer ou atrapalhar a experiência humana com Deus em Jesus Cristo. Amados, ter um intercessor como esse é voltar antes que ele nos cura para agradecer. Contar com São José em nossas vidas, poder participar de uma comunidade a ele dedicada, é antes ter um homem que, de fato, correspondeu ao projeto de Deus e depois de Maria merece no céu a maior das gratidões de cada um de nós, como intercessor que é, também as nossas orações e louvores para Deus por ter nos dado tamanho intercessor. Por isso hoje eu gostaria que a gente pedisse assim: São José, cuida de mim como cuidastes de Jesus. Me dê a percepção necessária para que de fato eu possa sentir todo o amor de Deus por mim, para que eu possa amar como Deus me ama, para que eu possa crescer nesse amor e numa espiritualidade profunda, para que os milagres e os pequenos milagres que acontecem no meu dia a dia, que agora eu sinto pelo simples ato de respirar, possam ser sempre percebidos. Vocês imaginam o que é de fato ser um homem e uma mulher espiritual? Imagina eu trabalhando e percebendo que eu respiro e naquele pequeno instante dizendo: obrigado, meu Deus, por esse ar. Quando eu leio uma notícia e vejo o que poderia ter me acontecido, eu digo: obrigado, Senhor, por esse livramento. Só os homens e mulheres verdadeiramente espirituais e de fé voltam para agradecer. Por quê? Porque conseguem perceber tanto os pequenos como os grandes milagres. E para mim, Márcio Tadeu, o maior milagre é este instante. Porque este instante é presente. O passado, a misericórdia. O futuro, a providência. O presente, ao amor de Deus. Vamos dizer isso? Feche os teus olhos agora e diz assim: ó amado Deus, eu te entrego e te confio o meu passado, a vossa misericórdia, o meu futuro, a tua providência, e o meu presente ao teu amor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantando, vamos fazer o nosso ofertório. E no ofertório, o que a gente oferece? O fruto do nosso trabalho. Em São José, Deus consagra o trabalho, porque Jesus Cristo assume o ofício de São José. E nós hoje
apresentamos o pão. O pão é o trigo transformado. O trigo quem dá é Deus. A gente trabalha, planta, colhe, faz a farinha e o pão. O vinho a mesma coisa. É fruto da videira, da criação de Deus. Deus faz as coisas boas e Ele conta conosco para que elas sejam melhores. Quem já mascou trigo aqui? Não tem gosto nenhum. Mas quem gosta de pão? Todos. Quem já chupou uma uva aqui é boa, né? Mas quando a gente toma um bom vinho também é ainda melhor. Então vamos apresentar o fruto do nosso trabalho e pedir: Senhor, tudo que criastes é bom, inclusive eu, mas por Tua graça eu quero me transformar em algo melhor. Cantando.